dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando o podcast A Luz do Candeeiro. Hoje o tema é profissão estudante. Eu me chamo Caroline Silva. Eu me chamo Diego Cara. Solta a vinheta, Francioli. Então, estamos aqui hoje para falar de um assunto extremamente polêmico. E o assunto polêmico é: você só estuda? Ou você estuda e trabalha? Como é que você paga suas contas? Você recebe essa pergunta, Diego? Todo mestrando e doutorando já passou por essa. Todo. Se não passou, agradeça aos senhores e senhoras do universo que te permitiram não sofrer essa, que é a clássica pergunta, geralmente, eu vou colocar aqui a culpa no tiozão do pavê, que é: você só estuda, não trabalha, não? Mas, Carol, eu gosto muito dessa pergunta. Por quê, Sabe Diego? por quê? Porque para mim ela me incomoda. E tem que incomodar mesmo. Tem que te incomodar, tem que me incomodar, tem que incomodar todo mundo. Eu acho que a gente, do meio científico, tem que começar a repensar o que a gente está fazendo com a pós-graduação. Porque, primeiro, você ganha uma bolsa de trabalho ou uma bolsa de estudos? Uma bolsa de estudo Então, que não dá dinheiro, não dá direito a nada, só a bolsa. Você recebe 13º? Não. Você tem contrato assinado? Não. Quer dizer, só com a bolsa de estudos, mas contrato trabalhista CLT não. Você tem CLT? Você paga INSS? Não. Você tem alguma coisa? Não. Não. Então você é um estudante. E ponto final. Então você só estuda. É verdade. A gente sabe, quem está dentro, que o desenvolvimento de um projeto acadêmico é um trabalho árduo, que exige muito da gente. Mas, de fato, a gente, enquanto sociedade, não encaramos esse trabalho como um trabalho. A gente encara como estudos. Entendeu? E aí, eu lembro de que tinha a pesquisadora aqui no Brasil, porque ela saiu do Brasil, não sei se ela voltou, a Suzana Herculano, que ela trabalha com cérebro e tal. E ela tinha uma pegada muito grande pela profissionalização do cientista no Brasil, que é você enquadrar o mestrando e o doutorando como um trabalhador. Como profissional, né? Encarar ele como um profissional, ou seja, ele vai ter metas a cumprir, vai ter horário de chegada, horário de saída, vai ter obrigações e também vai ter direitos e também vai ter deveres, como é numa CLT. E seria mais interessante porque a sociedade pararia de enxergar a gente só como um peso. Sim, é pagando claro. para você estudar, ou você só estuda como se a gente não precisasse pagar contas. Exatamente, porque é aquilo, né? Quando a gente vê uma bolsa de estudos, eu estou vendo você como um gasto. Você é um gasto para mim. Isso. Na tua formação que não traz retorno nenhum para a minha sociedade. Essa visão está errada. Essa visão que o pessoal tem, a visão está errada. Você não é um gasto, é um investimento. E você vai trazer um retorno de formação para a sociedade. Verdade. Entendeu? Só que a gente não tem isso claro. E quando a gente mantém as relações de pós-graduação, mestrando e doutorando dessa maneira, eu acho que a gente mantém essa visão para a sociedade. Entendeu? Eu lembro do meu pai falando, quando terminei a graduação, e para mim era muito claro o meu caminho, mestrado, doutorado, ele falou assim: você vai fazer o quê, né? Você não está trabalhando e tal, só dando aula, né? Só dando aula. É que eu não trabalhava, eu não dava aula o dia inteiro, né? Eu trabalhava pouco, então ele me via, sei lá, uma vez na semana dando aula, então para ele era Isso. Outro problema do Brasil. Professor, profissão bico, pode ser um outro podcast, mas enfim, não vamos entrar aqui. E aí, quando eu falei, não, vou fazer mestrado. Ah, legal, vai continuar estudando, né? Errado não está. Mas eu vou trabalhar. Muito. E é muito difícil as pessoas entenderem que o trabalho dela é estudar. E aí, Carol, eu estou me estendendo aqui, mas eu vou falar uma coisa. Eu estava ouvindo, se não me engano, um outro podcast, Inédita Pamonha, do Clóvis de Barros Filho,
E ele fala que na França, o estudante ele não fala eu vou estudar, ele diz eu vou trabalhar, porque o Nossa, outra estudo é mentalidade. trabalho. Ele usa, aí o Clóvis de Barros Filho, vamos deixar aqui na descrição o episódio, depois você vê o podcast, que ele fala lá, je veux travailler, né? Je veux étudier, je veux travailler. Enfim, não falo francês, só estou fazendo aqui uma cópia muito feia. Então, se a gente mesmo que está dentro fala assim, não é bolsa de estudos, é bolsa de projeto, bolsa de execução de um trabalho, só de mudar isso, eu acho que já começa a deixar mais claro para a sociedade. O que A você acha? visão vem da A escrita, visão. né? Porque a gente entende o que quem tem, obviamente, uma boa compreensão textual, lê e vai entender que aquilo ali é um trabalho. Quem não tem tão boa, precisa deixar mais explícito, para que nós também possamos explicitar isso. Por quê? Por que me incomoda essa pergunta? Porque eu estou trabalhando muito, eu não recebo salubridade, trabalho com reagentes que causam danos severos à saúde, estou sendo exposta a muita coisa e eu estou sendo paga para estudar também, né? Eu vejo que também não estou só estudando, porque senão a minha pesquisa, no caso, ela não sai só do laboratório. É porque o estudo, a formação e o estudo, ela é uma parte do trabalho. Sim, E é que as pessoas não entendem isso. Por exemplo, hoje, qual é o meu trabalho? Eu dou aula, mas eu continuo estudando, porque para eu dar uma bola eu preciso estudar. Então, o estudo é uma ferramenta do meu trabalho, ele é entendeu? contínuo, né? Ele é contínuo. Mas, Quem acha... mas, Diego, veja, para várias profissões o estudo ele faz parte do trabalho. Porque um médico, se ele não estudar, como é que ele vai entender? Doenças aparecem todos os dias, novas. Ele precisa estudar, ele precisa entender, ele precisa revisitar algumas coisas. Ah, sim. Mas aí, vamos lá. A minha percepção é, primeiro, a necessidade de estudo em algumas profissões não é tão clara assim, Tá. né? Por exemplo, se você pegar... Aqui a gente teve experiência com um pediatra, né? Eu estou falando isso porque eu tenho um filho pequeno e vou muito ao médico pediatra. E as práticas pediátricas dele eram literalmente do milênio passado, né? 1990, 1900 acho que ele parou em 95, né? Socorro. Então, para ele não era uma ferramenta. Você entrasse no consultório há 30 anos atrás, com o mesmo problema, ele ia fazer a mesma anamnese, ia fazer tudo igual. Então, o estudo, aí talvez ele seja um requisito para bons profissionais, mas talvez não seja uma obrigatoriedade de modo geral. Entendeu? Entendi. E outra, como o estudo não é tão declarado assim nessas profissões, a gente não vê a ferramenta. Como nós cientistas, a gente realmente passa no mestrado pelo menos 1 ano, no doutorado pelo menos 2 anos, só trabalhando com a ferramenta estudo, para a gente é muito mais declarado. Pega um Verdade. psicólogo, por exemplo. Pô, eu tenho vários amigos psicólogos. Eles estão lendo todo mês, todo ano. Tem muitos livros que eles vão lendo, que vão saindo, que vão dando insight. Mas não é tão declarado assim aquela ferramenta. Se ele passasse assim, né, se fosse muito claro do Conselho Regional de Psicologia, sei lá, que só pode atender 10 meses, porque durante 2 meses o psicólogo vai estar trabalhando, estudando, talvez as coisas mudassem, entendeu? Mas não é assim. É uma coisa meio contínua. E, na minha visão, para a gente, enquanto alunos, aí entra a palavra aluno, com a bolsa de estudo, um aluno que está estudando, você está fazendo o quê? Mas você só está literalmente estudando. E aí essa ferramenta de formação, ela não é tão clara. Então o estudo é muito declarado para a gente, entendeu? E enquanto o trabalho não é, Enquanto o né? trabalho não é. Perfeito. E isso ainda entra uma confusão com as outras áreas, né? Que, por exemplo, a gente, a área ciência da natureza, ciências tecnológicas da Terra, por exemplo, a gente vai para o laboratório. Existe um trabalho físico, né? Verdade.
Meu pai via eu saindo com laboratório, não sei o quê, eu tirando fotos dos experimentos. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, com história, com linguagens, em que o trabalho dela é a leitura de livros, cara, aí você acha que ela não está fazendo nada. Quando na verdade tá trabalhando Está muito. trabalhando muito. E o gasto energético, biologicamente falando, que o cérebro empenha numa atividade intelectual É maior. é tão grande quanto uma atividade física laboral. Verdade. Entendeu? Mas é aquilo que a gente tem lá no. Vamos deixar o link aqui também dos podcasts sobre os níveis de leitura do Monte Meradler. Quando você pega uma leitura analítica, eu esqueci o último nível, que você começa a dialogar com vários autores, leitura sintópica, se não me engano. Não lembro, mas também tem um podcast que fala sobre os níveis de Tem, leitura. inclusive acho que são duas partes. Aí você tem um empenho muito grande, porque uma coisa é você ler aqui, ó, parará, parará, parará. Outra coisa é, por exemplo, pegar um livro de filosofia pesado, fazer uma leitura, parar, refletir, buscar outros autores, outras referências, dialogar com ele, escrever alguma coisa que é produto do teu intelecto sobre aquela leitura. Que é o que a gente Exato. faz. Que é o que a gente faz. Entendeu? Uhum, uhum. E para gente da área tecnológica que tem trabalho de laboratório, eu falo que é cruel porque o nosso trabalho de estudo é noturno, cara. Quantas vezes eu não chegava em casa depois de um dia inteiro no laboratório, fisicamente me dedicando aos experimentos, chegava em casa, tomava um banho, aí que eu ia ler os artigos para poder melhorar a minha prática no laboratório, para poder entender os resultados que eu estava tendo. Cara, era coisa de às vezes você ficar 12, 13 horas imerso naquilo. Verdade. E você falar que isso é só estudo, dá vontade de dar um soco na cara de alguém. É sobre isso. Mas, Sem contar que minhas contas estão sendo pagas e eu não estou pedindo a ninguém. Mesmo só estudando, com uma bolsa, né? Que a gente tem até o podcast que a gente fala, né? Profissão pesquisador, que muitos países reconhecem o pesquisador como um profissional, tratam ele dentro das leis, que para a gente seria CLT, né? Mas para cada país tem sua lei, mas dentro de leis trabalhistas, com todos os direitos e deveres, como o Diego falou. E aqui no Brasil a gente tem essa resistência em achar que o caba só estuda, que ele não precisa, né? Ele tem que trabalhar para se manter, sabe? É como se a gente vivesse pedindo favor o tempo todo. E essa não é a realidade. Ou como se isso incomodasse muito a sociedade. Porque pro homem, pra mulher incomoda e pro homem muito mais. Que acho que a gente fala um pouquinho disso um outro dia, Diego. Inclusive você. Quando o rapaz tem 30 anos e tá terminando o seu doutorado, né? Porque a gente planeja terminar o doutorado aos 29, mas no meio do caminho acontece alguma coisa, acaba aos 30. Então, assim, nossa, você tem 30 anos, não tem um emprego, não tem uma carteira assinada, não passou no concurso. Então, é uma enxurrada de coisa que não vive na nossa realidade, sabe? Não sabe o quanto a gente tá batalhando, que aquilo ali para poder passar no concurso, dependendo qual seja a sua área. Por exemplo, para quem quer professor universitário, precisa ter o doutorado, hoje em dia, né? Você não é só um professor universitário com a graduação, você não tem condições mais de ser, você precisa de algo maior e a concorrência se torna maior ainda. Então você começa a galgar esse caminho por N fatores. Então isso incomoda profundamente. Tá, tu tem um doutorado para quê? Não interessa. A vida é minha. Eu tenho vontade de dar essa resposta. a gente pode até entrar no outro podcast, né? O brasileiro, apesar da gente não ter a formação utilitarista, tudo que o brasileiro faz tem que ter um motivo, sabe? Quando você fala assim, por que sim? Né? Por que Porque você tem senão a resposta, Castelo rá tim Exatamente. Né? Não, mas pô, eu tô lendo filosofia. Por quê? Porque sim, cara, porque eu quero, é minha vontade, sabe? E foi até uma coisa engraçada, foi uma brincadeira, né? Chegaram os meus livros e o Caetaninho, ele gosta muito de abrir os pacotes que chegam. Tudo que chega ele quer abrir, né? E aí, chegou os livros e quem foi abrir foi minha esposa. E aí eram os livros de filosofia que eu pedi.
Aí a minha esposa assim, vamos ver os livros que chegaram e tal. Tinha um pro Caetano, que livro legal e tal, não sei o quê. Tem um aqui de filosofia, mas isso é chato, né? Ou seja, cara, como é que você explica para alguém que você quer ler alguma coisa que não é da tua área e por que sim, né? Claro, você pode dar uma explicação. Por que você fez doutorado? A minha razão é a mesma que a tua, porque eu quero ser professor universitário e é um pré-requisito para estar nesse emprego. Assim como para ser médico, o pré-requisito é ter passado pela graduação de medicina, para ser professor universitário, o pré-requisito na Você doutor. instituição pública é ser doutor, ponto final. Tá? Raríssimos os concursos que não exigem doutorado, que são para vagas, que são geralmente para vagas de disciplinas muito específicas da indústria, que não era o meu caso, entendeu? Sim. Então, assim, o meu caso, que é estar dentro da universidade como professor, diversos conteúdos de formação básica, alguns de mais específica, tinha que ter o doutorado, né? Então, a minha justificativa era essa. Por quê? Porque eu penso em fazer um concurso para isso e a prerrogativa é essa, né? Então, deixa eu só abrir um parêntese. Eu não quero ser professora universitária, eu não almejo isso hoje, diante do cenário e de muitas outras coisas. Eu sempre quis ser professora do Instituto Federal. O que é que acontece? No meu primeiro concurso que eu fiz, eu passei na primeira etapa. Na verdade, eu passei em todas as etapas, né? Porque antes era só dissertação, a prova dissertiva, aula, currículo. Minha nota não foi tão maravilhosa, mas foi uma nota ok. Consegui passar de fase. E perdi na análise de currículo, porque todo mundo era doutor. E eu não. E É daí eu disse, isso. não, tenho que ter doutorado. Tem. Porque eu nunca vou conseguir chegar lá. A não sei que eu tire 10 em tudo, só para É. perder na prova de título, mas eu tenho que contar muito com a sorte. Sim, claro, 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 claro. É isso, assim, aí, por mais que não seja uma prerrogativa, é uma prerrogativa na conjuntura, né? Ou seja, o estado atual que a gente está é isso. Por exemplo, a gente pega o Brasil, tem um dos índices de desemprego para doutores dos mais elevados do planeta. Ou seja, a gente tem muito doutor por aí. E o que acaba sendo, né, aquilo, quando abre um concurso, às vezes você pensa que vai dar pouca gente, cara, vai dar, sei Mil lá, trezentos e pouca, como deu no Instituto Federal do Ceará. 1.300. E se você for ver lá, uma boa parte é doutor, não é minoria. Não é Sim. minoria, talvez a maioria, cara. Ou seja, é complicado. É complicado. A gente está vivendo uma época de transição complicada. Um amigo meu, não vou dizer o nome dele, mas ele, se não me engano, é o reitor do IF lá do Rio de Janeiro. Não vou dizer de qual IF. Maracanã, Nilópolis, enfim, não vou dizer de qual. Na época que ele passou, ele chegou para mim assim, falou, ele passou com mestrado. Ele falou Uhum. assim, Diego, salvo engano, foi 2012 ou 2014. Ou não, 2010, 2008. Ele falou assim, Diego, agora é hora de passar, porque foi uma época que lá no Rio de Janeiro abriu muito concurso, assim. Era toda semana 5, 6 vagas na IF Duque de Caxias, IF Nilópolis. Eu fiz um Uhum. monte, né? E não passei, obviamente não passei nenhum deles, por razões diversas. Porque eu fui na prova, porque eu fui mal na prova, porque às vezes eu não estava realmente afim de passar, estava preocupado demais com a pós-graduação. Meu Uhum. mestrado e meu doutorado deram errado de maneiras distintas. Então, o que era para fazer em 2 eu fiz em 3, o que era para fazer em 4 eu fiz em 6, e acabou que eu não passei. E aí hoje eu vejo o impacto dessa fala dele. Que ele falou Uhum. assim, Diego, agora é a hora. E vários amigos meus passaram com mestrado doutorandos. Vários amigos. Poderia enumerar aqui uns 10. E eu, dessa leva, não passei. Fui ficando pro tiozão da não aprovação, né? E hoje E, tá essa cobrança aí imensa. pois aí a gente teve o podcast dos Metas Smart. A minha meta de concursado, ela mudou já há muito tempo, entendeu? Uhum. Eu já Hoje é mais difícil eu me ver como um concursado do que como um não concursado.
sabe? Entendi. Eu ingressei no doutorado, obviamente, almejando ser funcionário público. Ao longo dessa minha carreira, hoje eu me vejo menos como concursado que como concursado. Moro em Catalão. Se abrir um concurso no IF daqui, para vaga de biologia, que eu sei que eles estão precisando, ou na faculdade UFCAT, é óbvio que eu vou fazer o concurso e vou estudar para passar. Mas dizer hoje que eu estou fazendo como amigos meus que estão abrindo mão de emprego para poder estar como temporário na universidade pública, para gerar currículo, para quando abrir um concurso ele estar ali engajado, eu não tenho esse engajamento. Meu engajamento é outro, tá? Correto. Cada um sabe aonde o calo aperta. Exatamente. E uma coisa que eu queria também voltar agora, diga que eu lembrei, foi a Mônica me alertou para isso, a Mônica Cota, nossa querida Mônica Cota. Ela, tipo, a gente escuta muito também a questão de bolsa, né? Bolsa de estudo, só que quando você termina o doutorado, você é um profissional. E você vai para voltar para a universidade para ser pesquisador, um pós-doc. Em muitas instituições, você é tido como aluno de pós-doc. E você não é mais aluno. É. Isso é uma confusão, cara. Isso é uma confusão, até porque eu acho que isso não está muito claro para as pessoas, né? Você não tem orientador, por exemplo. Isso. Você orienta agora. Não. O orientador do Francioli era meu supervisor, não é orientador, é meu supervisor Isso, de pós-doutorado. É essa palavrinha, supervisor, né? Mas você ingressa vinculado a um programa de doutorado e, de modo geral, você é um aluno, porque você também não é um pesquisador associado, entende? É confuso. Porque existe o pesquisador associado, existe o professor visitante. Sim. Você é Só o que aí, quê? veja, o pesquisador associado, pelo que eu vejo, é uma vaga que eu nunca vi abrir, pelo menos aqui, na minha região. É o que eu te falo. Assim, eu via abrir vaga de pesquisador na universidade. Eu vi na UFRJ uma vez para um centro de excelência lá de análises químicas, bioquímicas, que fez, inclusive, durante as Olimpíadas, fazia os testes de doping. Uma vez eu vi abrir uma vaga de pesquisador na universidade, que também não li o edital, não sei se eximia o camarada de dar aula, enfim. Porque o Brasil, a grande maioria dos pesquisadores fizeram doutorado pensando em fazer pesquisa e são obrigados a dar aula. Também é outra realidade nossa. Então, sabe assim? Eu queria ser pesquisador. Paciência, você vai ser professor para poder ser pesquisador. Para poder ser pesquisador. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho que no Brasil, assim, a gente tem muitas incongruências dado a construção e o investimento que a gente teve na forma como foi feita as universidades e a carreira acadêmica no Brasil. Eu acho porque que ela maltrata muito, né? Oi? Ela maltrata muito. Maltrata porque eu acho que a gente teve um investimento massivo na formação, né? Um investimento massivo na formação, só que a gente não teve a demanda acompanhada. Uhum. Entendeu? Então, a gente, por exemplo, quantas vagas de pesquisador você já viu abrindo privada de contratação? Contratam-se doutores, pesquisadores, especialistas. Eu vejo uma vaga a cada 5 anos. Eu nunca nem vi, acredita? É porque quando você terminar o doutorado, você vai começar a acompanhar essas vagas. Tô entendendo agora. Você entendeu? Entendi. Por isso que eu vi uma vaga a cada 5 anos. Como eu terminei o doutorado, eu vi 2 vagas. Quando eu acabei de terminar... Tô mentindo. Eu vi uma vaga no CETENE aqui, né? Que é o Centro de Tecnologia do Nordeste. Então. Eles abrem vagas para pesquisador. Verdade. Mas é a cada 4 ou 5 anos mesmo. Que geralmente... Mas é uma empresa pública ou é privada? Ela é pública, né? Então,
É porque provavelmente é quando vai acabar o contrato do cara, porque não pode Exato. ficar muito tempo. Então, por exemplo, para pesquisador do Instituto Biológico do Exército, IBEX, lá no Rio de Janeiro, a cada 8 anos, que é o contrato máximo que o cara pode ficar. Entendeu? Então, a cada 8 anos você vê, abre uma vaga de pesquisador, só que são públicos também. Mas, como você já viu, por exemplo, vamos pegar a Ginomoto SA contratando pesquisador. Nunca vi. Elsevier, pesquisador. Samsung, pesquisador. Nunca vi. Microsoft, você não vê. Entendeu? Nunca vi. E aí entra uma outra coisa. Quanto custa um pesquisador para a empresa? É muito dinheiro. Mentira. Porque Porque ele tem que pagar pela titulação, né? Isso. Quanto ganha um pesquisador? Vamos botar um doutor, ganhando um salário aí de 10 mil reais. 10 mil. Isso. 10 mil é barato. Tá barato. Merece Barato. mais. Sim. Beleza. Quanto ele vai custar? Então ele vai custar aí, ao longo de um ano, 130 mil. Tem um 13º. Mais as Sim. férias, vamos botar aí 150 mil. Só que você tem que pagar o dele e pagar o INSS. Se você for ver, ele vai custar 300 mil reais. Que para a Ou indústria seja, não é interessante. não é que interessante, mas, Carol, se eu te der 300 mil reais agora, hoje, e falar, trabalha para mim, isso aqui eu só pago o teu salário. Eu não montei laboratório, não comprei reagente, não tem nada. Eu paguei você para estar na empresa assim. Oi, tudo bem? Um cromatógrafo que tu precisa, não sei o quê. É muito dinheiro. Quanto vai me retornar? Não vai. Então, o que as empresas. O que é mais barato? Mais barato é eu chegar para a faculdade pública e falar assim: se eu não quer pegar um doutorando seu e eu dou 100 mil para o teu laboratório para financiar ele, o doutorando está feliz porque ele vai ter recurso para a pesquisa dele. O laboratório está feliz porque vai ganhar dinheiro para a pesquisa dele e vai publicar. E a empresa está feliz porque o que ia custar 2,5 milhões, ela fez por 100 mil reais. Cansei. E aí a gente não tem uma demanda de doutores, entendeu? Não tem uma demanda de doutores. Sempre serviço, uma mão de obra boa e barata. Se você pegar a década de 80, o problema do Brasil qual que era? Era a evasão da gente de doutores. O Brasil saía muito. Inclusive, a função da bolsa de pós-doc, qual é a função de uma bolsa de pós-doutorado? Era manter esse cara. Que antigamente era a bolsa de fixação de doutores. Porque a gente formava esse cara na universidade pública, então era um custo para o Brasil, era um custo para o país. Esse cara se formou aqui, beleza. Não tinha que ficar aqui, pegava e embora. E se você obrigasse o cara a ficar aqui mais 4, 5, 6 anos, quando eu estava na faculdade em 2002, eu vi uma pesquisadora que ela foi fazer bolsa sanduíche, né? Ou doutorado fora, e o tempo que ela ficou lá fora, ela tinha que ficar aqui no Brasil. Então, se ela ficou 4 anos lá fora, com doutorado, tinha que retornar e ficar 4 anos aqui, para pagar o que ela fez. Só que ela fez doutorado em animais do mar profundo. 2002, 2003, não sei bem a época, foi quando eu comecei a me preocupar com profissionalização da pesquisa. E essa moça voltou para o Brasil e falou, eu não tenho onde trabalhar. Animais do mar profundo, não é ir lá na praia, é animais de 1.000 metros. O Brasil não tinha navio de pesquisa, não tinha submarino, não tinha rota, não tinha absolutamente nada. Aí ela chegou para cá e falou, tudo bem, eu fico aqui a vida inteira, é o que eu quero, só me dê um emprego. E aí arrumaram um lugar para ela na USP, assim, mas era uma coisa que não funcionava. Aí ela não publicava nada, não produzia nada, não justificava a manutenção dela. E aí, sabe? Aí, para mim, entra, se a gente vai gastar dinheiro com isso, talvez a gente precise de um planejamento. Pô, o que a gente precisa? O Brasil, a gente precisa investir em biodiversidade? Acho que sim. A gente precisa investir em manutenção de costas? Temos uma das maiores costas do mundo?
Acho que sim. Pô, a gente precisa investir, por exemplo, em petróleo pesado, que o nosso petróleo geralmente é pesado, tirando lá. Acho que sim. Então, são demandas que a gente realmente tem. Por exemplo, né, aqui nossa realidade junto com o Francioli, nosso colega, o Brasil, tem grandes minérios de terras raras, que é um potencial. Então, vale a pena investir nisso, porque vai trazer um retorno para o país. Entendeu? Aí, você permite que essa pessoa vá fazer um doutorado em animais do mar profundo. Exige que ela volte e não dá condições dela trabalhar, isso é cruel. É a palavra que você usou. Ou não deixa ela ir. Ah, mas é o meu sonho. O problema é teu, meu bem, é teu sonho. Meu sonho é trabalhar com líquens. Mas eu não tenho onde trabalhar. O problema é teu, não trabalhe com líquens. Ou arque com as consequências daquilo. Os exemplos sempre falam. Então não deixa ela ir para trabalhar com o mar profundo. Não, teu projeto não vale de nada porque não é prioridade do Brasil. Você pode espernear à vontade, mas não é prioridade, porque a gente não vai investir nisso. Ou não, manda para lá, quando retornar, fala, pô, vamos criar um comitê, vamos investir nisso. Aí eu acho que, ao meu ver, aí entra o seguinte, a minha crítica à expansão do nosso sistema de ensino superior e pós-graduação, durante, principalmente a época do PT, Lula, principalmente Lula, teve investimentos maciços, criações de universidades e tal. Da minha concepção, o erro está em não ter um planejamento de... Não é só botar o dinheiro agora. Não é só pegar a Carol, meter na faculdade de Química com uma boa formação. Ele não montou coisa cagada por aí. Montaram faculdades boas. Verdade. Mas, pô, eu tô montando... Pô, eu tô formando a Carol em Química em, sei lá, maluco, Juazeiro do Norte. Em Juazeiro do Norte, qual é o potencial desse aluno para ele poder fazer alguma coisa ali próxima? Será que todo aluno que está ali tem vontade realmente de sair da região? Eu, por exemplo, a minha esposa é funcionária do Estado, a gente tem a casa aqui, meu filho nasceu em Catalão. Eu não tenho vontade de passar em Tocantins. Eu não tenho vontade de passar em Natal. Porque a metade da minha vida já está estabelecida aqui. Verdade. Mas existe a demanda aqui para mim? Não existe. Então, o que adianta me formar? Entende? Eu acho que a gente teve uma injeção muito grande de grana, muita gente ficou feliz. Todos os meus amigos que passaram em concurso dizem, claro, foi um investimento maciço, criação de vagas, não tem dúvida, aumento de salário, porque desde o Fernando Henrique não tinha aumento de salário para servidor público. Eu sei todos os benefícios, beleza, mas eu acho que não houve um planejamento adequado. E aí, como absorver essas pessoas quando saem da universidade. Exatamente. Hoje a gente colhe esses frutos, infelizmente, de um não planejamento. Entendeu? Então, de modo geral, a minha crítica à educação não é que geralmente falta dinheiro. Acho que às vezes falta planejamento. Falta um planejamento, exatamente, entendeu? Sabe? E outra coisa, não adianta nada também eu investir bastante na formação educacional, se em termos de... Aí entra meu anarcoliberalismo, que o Jefferson está aqui para a gente dialogar. Por exemplo, a gente, nos países de ranking econômico, de liberdade econômica, segundo o Heritage Foundation, a gente está em um dos últimos. Ou seja, para esse pesquisador que tem doutorado, tem um título, para ele abrir uma empresa é difícil. Verdade. É difícil e é caro. Só para ter uma ideia. Muito burocrático. Muito caro, muito burocrático. Eu queria abrir uma cervejaria, micro cervejaria. Você tem que abrir uma indústria. Você tem que abrir a palavra indústria. A zona tem que ser industrial. Eu falei, meu amigo, eu quero um tanquezinho de 200 litros para produzir na minha garagem. Não, tem que ter indústria, tem que ter Anvisa, tem que ter mapa. Não tem um planejamento para o pequeno empreendedor. Não tem. Sabe? Você quer abrir Mas eu tenho uma teoria com relação a isso. Né? Eu tenho uma teoria que isso aí não é só a questão de você aumentar a burocracia, a pessoa se sente desmotivada pela questão do financeiro, do dinheiro, mas isso é uma jogada industrial, porque ele não quer competitividade nem de menor escala. Ah, com certeza. Com certeza. Por isso que eu sou anarquista. Correto. Tô entrando... Não era. Mas agora, eu tava no Centrão, agora já
Por Tô. quê? Porque sempre vai ter um amigo do rei. Não importa se é de esquerda ou direita. Verdade. Não importa quem seja. Sempre o rei vai ter um amigo que vai ser privilegiado. Sim, Entendeu? sim. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Verdade. E Verdade. E alguém aí, vai ser prejudicado. Alguém. e alguém Porque acaba prejudicado. sendo plural. Só que esquerda, direita, centro, a falta, na minha concepção, a falta de liberdade econômica atrapalha. Por exemplo, você tem uma, vamos supor, você tem uma fazenda. Para você produzir mel, você tem que ter registro estadual ou Sim. municipal ou federal. Custa caro. Você não Caríssimo. consegue produzir o ano inteiro, mas você tem que pagar o ano inteiro. De janeiro a janeiro, como diria Cássia Eller. Entendeu? Exatamente. Então, veja, eu lembro, a minha esposa trabalha com essa parte de inspeção de indústria de alimentos. E eu falei assim, eu e ela somos fazendo de queijo. Eu falei assim, mas se eu for abrir uma empresa para produzir parmegiano, que fica 12 anos maturando, ou seja, eu abro a minha empresa hoje, mas eu só quero vender o meu queijo daqui a 12 anos. Na adolescência do Caetano. Exatamente. Beleza, eu tenho que abrir a empresa agora e pagar 12 anos de impostos. Como? Aí não faz. Aí o que acontece? Você abre uma empresa, eu queria abrir para produzir queijos high level. Eu tenho que abrir e produzir o quê? Queijo fresco. Que eu peguei agora o leite, empacotei, rotulei 4 dias e está pronto. Aí você entra no Brasil de uma exigência, de uma celeridade. Repercussão ambiental. Você quer preservar uma área ambiental para produzir mogno, que demora 20 a 30 anos. Beleza, você vai pagar imposto sobre isso. O que você faz? Produz soja. Ciclo de 5 anos, abandona. Fiz o meu dinheirinho e vou embora. Então a gente não tem visão de longo prazo para Verdade. produzir queijo, para proteger o meio ambiente, para gerar emprego para todo mundo. Se você quiser vender marmita na tua casa de forma legal, você vai ter que contratar gente, vai ter manual de boas práticas. Pô, mas a dona Maria cozinha tão bem. Mas Não dá. entendeu? Não estou dizendo, não tô dizendo que a fiscalização, pessoal de fiscalização sanitária, não estou dizendo que o seu trabalho não é importante, porque é importantíssimo. Mas eu acho que a gente não dá o devida atenção para abertura de empresa. Entendeu? E aí os amigos dos reis conseguem. Aí é o cara que, pô, fulaninho entrou, tá lá no sei lá, Finep, aí consegue o financiamento de 8, 10 milhões, entendeu? Nossa. Caramba. Que agora eu vou... Olha o Hã? problema que a gente levantou, né? A gente E começou falando agora, de bolsas. e agora eu vou revelar. Quando eu fui abrir a minha empresa, um cara desse de governo, não vou dizer de qual época era, ele cobrava 20% do financiamento. O E ele quê? só, e ele só liberava acima de 5 milhões. Ah! E era assim, liberou 5, é um na mão dele. E eu ia ganhar 4 milhões do governo para abrir a minha indústria. Na verdade, a gente estava pleiteando 10 para ficar com 8. E aí eu não abri a minha micro cervejaria porque eu não quis devolver essa grana. Eu achei um absurdo. É um E eu absurdo. conheço outras pessoas em outros estados, com outros órgãos estaduais e municipais, que toda essa incentivo do governo tem um retorninho para o cara que dá assinatura lá. São vários. Eu poderia trazer uns 4 convidados aqui só para cada um descrever a sua Uma história, entendeu? situação diferente e triste, né? Teve um que Triste. foi abrir a indústria e a sorte dele é que ele trabalhava num jornal de grande circulação de um estado, não vou dizer qual, e ele gravou a conversa. Quando o cara falou, não, mas você tem que voltar aí 30%. Aí ele falou, beleza. Aí mandou a gravação e falou, mas eu boto isso aqui no jornal hoje ou amanhã? Aí o cara liberou sem cobrar nada. Que é só a justiça. Ele não estava corrompendo alguém para liberar em favor dele. Ele fez um projeto de uma indústria adequada, queria um benefício do Estado, que é para produzir,
Só que o cara ali é corrupto, entendeu? Por isso que não tem, cara, pra mim acabou o negócio de esquerda ou direita. Pra mim é um Não, ser né? humano, É um filho ser da humano. mãe ali. Independente do lado que ele esteja, se ele esteja no meio de Porque um lado do outro. porque isso acontecia no governo Collor, depois no Itamar, depois no Fernando Henrique, depois no Fernando Henrique, depois no Lula, na Dilma, no Michel Temer e agora no Bolsonaro. Independente de quem estava lá, o sistema era o mesmo. Né? Entendeu? Por isso que a gente não pode escolher lado. A gente tem que estar do Não, lado do povo. Por tem isso que não tem estar que do ser lado do anarquista, povo. né, Diego? Pois é. Minha esposa, minha esposa Estou me vai. convertendo ao anarquismo. Eu vou te passar. A gente poderia fazer aqui, mas não. Nossa, é ciência e educação, não é política. Vou para outro lugar. É. A gente pode criar um podcast. O Jefferson deve ter diversos argumentos contra, claro, né? Com certeza. Porque a função da burocracia é não permitir que isso aconteça. Mas Verdade. sempre existe um momento. Na minha concepção, porque sempre existe alguém ali que vai dar uma canetada, alguém que vai apertar Enter, alguém que vai digitar um númerozinho na planilha. E se ele mudar aquilo, muda todo o jogo, entendeu? Então o ideal seria que você tivesse. Porque a burocracia é exatamente isso, para tornar impessoal. Para que o Diego não leve em consideração que é a Carol pedindo, entendeu? Só que de fato não acontece. Pessoal, é o seguinte, a gente conseguiu aqui chorar tantas pitangas e de um problema chamado bolsa de estudos, a gente chegou a um problema macro. A gente saiu do micro para o macro. Né? A gente foi para uma escala industrial. Como a gente diz no laboratório, nós saímos da escala de bancada e agora estamos numa escala industrial que é severa. O sistema é bruto e ele destrói, de verdade. Então, vamos começar a rever as nossas atitudes e as nossas falas, né? Nós, pesquisadores, não estamos só estudando, estamos trabalhando também. Seja lá qual for a forma de trabalho, se for no laboratório, se for na frente do computador, se for pensando, se for executando, se for lendo diversos livros para entender a ciência humana, né? Todos estamos trabalhando de alguma forma. Então, vejam a problemática que esse tema levou e que ele ainda leva, porque ele não acaba aqui. A gente pode ramificar muito mais, né, Sim, Diego? com A gente certeza. pontuou, a gente fixou um caso que aconteceu com o Diego, mas a gente poderia trazer N casos que vocês nem imaginam, né? E isso é extremamente triste. Isso é extremamente triste para nós, mas não estou desanimando quem está em doutorado, não, tá? Acho que a gente tem que continuar, a gente tem que resistir, a gente tem que fazer valer o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho exatamente isso, Carol, que a gente tem que fazer e a gente tem que pegar essas pautas e trazer para a nossa realidade, entendeu? Então, assim, começar nos DCEs, nos centros acadêmicos, começar a falar profissionalização do pesquisador, inclusive para a iniciação científica. Verdade. Entendeu? Para não ficar aquela coisa, se você pegar, por exemplo, assédio moral a gente está tendo um caso aí, infelizmente, de um professor que assediava moralmente, sexualmente as alunas. Por quê? Porque, Carol, se você não me mostrar o seu corpite agora, eu corto tua bolsa. E cortava mesmo. Não estou dizendo que ele faz, mas eu estou dizendo que, em última instância, quem manda e desmanda de forma autoritária, inclusive, dos e-mails era esse, né? Que não é uma democracia, é um sistema totalitário. E é verdade. E ele está com toda a razão. Se o teu orientador te ligar agora e falar, então, amanhã eu estou cortando tua bolsa porque você ficou grávida, quem te ampara? Ninguém. Então, eu acho que a gente tem que lutar, sim, pela profissionalização do pesquisador, começando na iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E acabar com esse negócio de bolsa. Pois é, somos profissionais. Profissionais. Não acabar com o investimento, mas acabar com essa... O investimento continua a forma de falar que é outra. Isso. Somos profissionais. Vai tornar mais caro. Vai tornar mais caro, porque você vai ter férias, 13º, mas também vai estar tudo regimentado. Entendeu? E daí, cada um vai ter seu direito, cada um vai ter seu dever. Isso. E se você não está afim de seguir aquelas regras, você faz um mestrado, um doutorado sem a tua bolsa de trabalho e está tudo bem. Eu quero vir para cá, mas eu queria vir aqui 2 vezes por semana. Beleza, você faz um parcial, continua fazendo outra coisa da vida. Entendeu? E tá tudo bem. Né? E é isso, Diego. Semana que vem tem mais. Até semana que vem.
E é isso. Até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau.